Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Davi Costa, residente em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, conhecido nas redes sociais como Davi Costa. Glória a Deus. Querido, nós estamos estudando sobre a Betel Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre desse ano, 2024, cuja o tema é Ordenanças Bíblicas, Doutrinas Fundamentais e Imperativas aos Cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Glória a Deus. E nós chegamos ao final desse trimestre e eu quero aqui deixar uma videoaula sobre a lição número 13, que nos traz aqui o título Ordenança para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Ordenança para pregar o Evangelho. Temos aqui o nosso texto áureo que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. A nossa verdade aplicada diz: cada discípulo de Cristo, independente de cargo ministerial, tem a responsabilidade de anunciar a todas as pessoas a mensagem do Evangelho. O objetivo desta lição é mostrar que o ID é uma ordenança sem contestação. Segundo, falar que o tempo de semear é interrupto. Terceiro, ressaltar que ganhar almas é algo sublime. Muito bem. Temos um texto de referência que se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, 17, 18 e depois o versículo 20. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos aqui deixar uma videoaula desta lição, número 13, somente o tópico 1 desta lição. Mas nós vamos aqui para a nossa introdução. A introdução significa ato de introduzir ou uma preparação. Nós vamos ler aqui na introdução que a igreja ela recebeu o mandamento para anunciar o Evangelho. O conteúdo da pregação, conteúdo da pregação é o revestimento de poder pelo Espírito Santo e é a promessa de termos o Senhor conosco todos os dias enquanto cumprimos a missão. É urgente, é uma questão de obediência pregar o Evangelho. Essa é a introdução da nossa lição 13 da Betel Dominical. Muito bem. No tópico 1, nós temos aqui: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho é comunicar as boas e as novas de salvação para todos os pecadores, para todas as pessoas ou para todas as nações da terra. Muito bem. A responsabilidade do cristão é grande, pois o Senhor, Ele convoca os seus discípulos ao cumprimento da missão de anunciar o Evangelho em todo o mundo. Muito bem. De acordo com Mateus capítulo 24 e o versículo 14, que diz as seguintes palavras: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes,
então virá o fim. Então, quanto mais nós pregamos o Evangelho, quanto mais nós anunciamos, comunicamos essa mensagem a uma alma, a uma nação, a uma cidade, a um bairro, a uma rua, a um quarteirão da nossa cidade, nós abreviamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes você pensa assim, mas eu vejo falar que Jesus vai voltar desde quando eu era criança. Se você tem pressa que essa vinda de Jesus aconteça, então seja um anunciador do Evangelho. Pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Muito bem. Tópico 1.1 diz: pregar o Evangelho é missão da igreja. Está aí uma resposta a alguns crentes que muitas vezes faz a sua pergunta. Mas pregar o Evangelho não é função do pastor? Não é função do evangelista, do presbítero, do diácono, do cooperador? Não, pregar o Evangelho é uma missão, é uma função da igreja. É uma missão que foi entregue para a igreja. Então todos nós, independente de cargos ministeriais, nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. Todos nós, todos que são membros da igreja têm a obrigação de pregar o Evangelho. O que observamos aqui, que após a ressurreição do nosso Senhor, em vários encontros que ele teve com os seus discípulos, e ali, além dele provar que era ele mesmo que ali estava diante da incredulidade dos discípulos e do espanto, ele também abriu a mente deles para que entendesse que as Escrituras já tinham revelado o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, assim como missão dos seus discípulos de anunciar a toda a nação a mensagem do Evangelho. Por que nós temos que anunciar a mensagem do Evangelho? Porque nesta mensagem ela contém a chamada para o arrependimento, né? E também para o perdão do pecado. Então, por isso nós temos que anunciar o Evangelho. Observe só que no Evangelho de Marcos nós vemos a relevância da pregação do Evangelho para que as pessoas creiam e sejam batizados. Quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, temos aí que anunciar o Evangelho para que as pessoas creiam e sejam batizados, aleluia, para a sua própria salvação. Observamos que o cumprimento da missão, o apóstolo João registra que nosso Senhor é quem envia ao mundo os seus discípulos. Portanto, não se trata de uma tarefa de origem humana ou um programa eclesiástico, mas sim decorrente da própria natureza de Deus, segundo está escrito no Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 21. Muito bem. Tópico 1.2 diz: fazer discípulo de todas as nações. Ou, em outras versões, fazer discípulo de todos os povos. Amém? Muito bem. Observe que essa foi a autorização de Jesus, que Jesus deu, a cada um dos seus discípulos. Essa foi a maior oportunidade que ele já ofereceu aos crentes em Cristo Jesus,
queridos, é um privilégio, né? É uma vocação, é um propósito, né? E ministério de todo cristão, independente de outras funções, independente de dons, independente de dons ministeriais que exerce. Todos foram chamados e incluídos para o cumprimento dessa missão, para pregar o Evangelho. Os discípulos, eles deveriam pregar o arrependimento para o perdão dos pecados, para uma nova vida, para que a pessoa que crê, ele passa a ter uma nova vida em Cristo. Observamos que nos dias atuais existe o evangelho da facilidade, o evangelho do triunfalismo, o evangelho da prosperidade, é um evangelho sem nenhum compromisso voluntário do pecador em obedecer a Cristo e a sua palavra. É um evangelho falso, Mas ninguém pode ter Jesus como Salvador da sua alma se primeiro não ter Jesus Cristo como o único Senhor da tua alma. Então, esse evangelho fácil, e falso que existe, não leva o pecador a respeitar o Senhor Jesus Cristo primeiro como Senhor da sua vida, como Senhor da sua alma, e segundo como Salvador da sua alma. Aleluia. O evangelho que nós devemos pregar é o evangelho da salvação, o evangelho que prepara a pessoa para uma vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Muito bem. Tópico 1.3. Ser testemunha até os confins da terra. E nós observamos que existe uma recomendação bíblica antes de ser testemunha, antes de pregar o evangelho, de acordo com o que está escrito lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz: portanto, para que ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido do poder. Observamos que o mensageiro da palavra de Deus, ele precisa de ousadia no espírito, porque o reino, ele é espiritual. O reino de Deus, ele é um reino espiritual. Então é necessário ter revestimento de espírito, para poder continuar sendo testemunha de Jesus Cristo e pregar o evangelho da salvação. Aleluia. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem receber dele o poder, a ousadia, conforme está escrito ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que ele disse: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. A recomendação foi para que eles primeiro buscassem o revestimento de poder para poder ser testemunha. Precisamos entender que há necessidade de iniciarmos o cumprimento da missão de anunciar o Evangelho aos que estão mais próximos de nós. Quando falei em Jerusalém, é porque às vezes muitos crentes, ele já quer começar a pregar o Evangelho indo para outros territórios, indo para outros países anunciar o Evangelho, mas Jerusalém para você é o seu vizinho mais próximo. Jerusalém para você
é o seu quarteirão, é a sua rua onde você mora, é Jerusalém. Então começa em Jerusalém pregando o Evangelho, né? Anunciar o Evangelho aos que estão mais próximos de nós, em nossa própria casa, né? Quando eu comecei a pastorear, eu comecei pastoreando a minha família. Eu sou pai de 9 filhos e eu continuei pastoreando a minha família juntamente com a minha esposa. Glória a Deus. Então nós temos que pregar para os nossos vizinhos que se encontra à nossa direita, à nossa esquerda, ao nosso horizonte, à nossa retaguarda. Primeiro em Jerusalém, dentro da nossa própria casa, em atender a ação evangelística aos vizinhos do nosso bairro, aos vizinhos da nossa cidade, do nosso país e até aos confins da terra. Aí sim, porque se o Brasil hoje é um Brasil evangelístico, é um Brasil em que a população evangélica, ela é uma população grande e abrangente no Brasil, é porque os discípulos começaram em Jerusalém. Aleluia! E após evangelizar o país deles, a cidade deles, os vizinhos deles, então estendeu e chegou-se até nós. Mas a atenção é começar com os mais próximos e não esperarmos que os mais próximos se convertam para depois estendermos aos mais distantes. Você começa a pregar para os mais próximos. Você pregou o Evangelho, quem vai fazer a obra na vida do seu próximo aí é o Espírito Santo que vai convencer ele do pecado, do juízo e da justiça. Você pregou, então vai mais adiante, vai mais além e prega o Evangelho para outras pessoas. Ide e anunciai esse Evangelho. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com esta videoaula, assista até o final. Este é o meu canal canal Família. Esse é o meu canal Família. Se você sentir bem de assistir esse vídeo, assiste até o final, deixa o seu like abençoado. E se você não for inscrito, se inscreva nesse canal para nos ajudar nesse anúncio do Evangelho. Glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, acabei de aqui gravar uma videoaula, meu Deus, aqui na aula número 13 do nosso segundo trimestre de 2024. Meu Deus, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã que vai assistir, que está assistindo, aleluia, Pai, este vídeo nesse momento. Meu Deus, que ele possa entender que ele também é um anunciador das boas novas, que ele também é um pregador do Evangelho, que precisa pregar a toda criatura. Meu Deus e meu Pai, abençoa as almas que hão de ouvir a mensagem através da instrumentalidade desse irmão, dessa irmã que está assistindo esse vídeo, meu Deus, nesse momento. Deus, que o Senhor possa salvar, libertar, curar as enfermidades, ó Deus, expulsar os demônios no seu nome, Pai Santo da eternidade. Abençoa todo o seu povo que está sobre a face da terra. Eu te peço, eu te rogo, eu te imploro e também te agradeço em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.